da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem aqui presencialmente e também de casa, muito bom dia a todos. Depois de um momento como esse, festivo, desse programa, desse brilhante projeto, de incentivo às nossas crianças, adolescentes, incentivando já a exercer o seu dever cívico, Muito bom. O assunto que eu trago hoje aqui, presidente, é um assunto que a gente vem tratando bastante nos últimos dias. A gente vê a importância, a extrema necessidade que tem de atenção para esse assunto, que é a questão da saúde da nossa cidade, do nosso município. Eu acredito que, de modo geral, a nível Brasil, há uma demanda muito grande, mas aqui em Caxias do Sul, a gente que vem acompanhando muito de perto as questões aí, e agora, como parlamentar dessa casa aqui, sendo muito demandado pela população, a gente tem sentido, dá para se dizer assim, na pele, todos os dias, o quanto está difícil nessa área da saúde. Então, a gente vem tratando desses temas aqui, já foi feito, embora eu não tenha o conhecimento de quando será, então, a data que vai ser trazido aqui o nosso secretário da Saúde para ver qual é que é as perspectivas, dar algum parecer para nós de qual é que são os projetos de melhoria. Eu também que trouxe hoje aqui um projeto que eu protocolei nessa casa de melhoria na área de saúde, que está passando, então, nesses dias aí pelas comissões, que daqui a pouco vai chegar nesse plenário para apreciação e discussão e votação também, Então, é um projeto que propõe ampliar o acesso a medicamentos da farmácia municipal em Caxias do Sul. O projeto de lei que prevê a aceitação de receitas médicas emitidas por profissionais não vinculados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para o fornecimento de medicamentos na farmácia básica municipal. A proposta tem como objetivo eliminar entraves burocráticos que dificultam o acesso da população a medicamentos essenciais, assegurando o direito constitucional à saúde, sem gerar novas despesas para o município, que é o importante, O texto também ressalta a legalidade da medida, respaldada em decisões judiciais, e reforça a necessidade de racionalizar procedimentos e otimizar os serviços públicos de saúde. Pelo projeto serão aceitas receitas de médicos particulares, de plano de saúde e até de outros municípios, desde que o paciente comprove residência em Caxias do Sul e tenha cadastro ativo no cartão SUS municipal. O fornecimento seguirá as diretrizes clínicas do Ministério da Saúde e dependerá da disponibilidade em estoque. O objetivo é desafogar a demanda por consultas no município, já que muitas vezes os pacientes recorrem ao SUS apenas para obter uma receita, mesmo já estando sob acompanhamento médico. E aqui eu cito aqui alguns exemplos. Só de a gente puxar esse assunto, essa pauta, esse projeto, já teve alguns comentários, inclusive nas redes sociais, foi publicado pela imprensa também, quando eu protocolei. E pessoal dizendo, poxa, já é difícil para quem precisa de um medicamento, que não tem condições de pagar um plano de saúde, então imagina as pessoas que têm condições de pagar plano. Meus senhores e minhas senhoras, não é bem por essa visão aí que a gente deve olhar, porque nem todos que têm um plano de saúde significa dizer que são pessoas bem-sucedidas financeiramente. Eu aqui elenquei alguns exemplos. Tem pessoas, por exemplo, aposentadas, que mantêm o seu plano de saúde de quando trabalhava na empresa, às vezes a pessoa que se aposenta com salário mínimo um pouquinho mais. E às vezes, gasta o seu salário, basicamente, quase tudo em remédio, como é sabido de todos, que tem muita situação assim, que muitas vezes o seu salário do aposentado, da pessoa idosa, não chega
para os medicamentos. É um exemplo. Outro exemplo também de convênio, né? Planos de saúde através de convênios, de associações, cartão para todos. Hoje se paga R$30 de um cartão para todos, ali de uma mensalidade, em torno disso, eu acho, pela adesão do cartão, e a pessoa tem acesso a consultas médicas, e que pode ser, né, receituado um medicamento e ter essa aceitação, então, de poder retirar o medicamento, desde todo o que já foi falado aqui, esteja dentro de uma programação que tem esse medicamento em estoque e que, inclusive, não vai, né, gerar custo para o município, como já foi falado aqui. Outro exemplo também que nós temos aqui é planos coletivos. A pessoa trabalha numa empresa, é um pai de família, um cidadão, muitas vezes ele mal consegue sustentar, né, trazer o sustento de casa, porque já tem o aluguel, já tem todas as suas despesas básicas, né, e aí se depara com a situação de ter que comprar um medicamento para um filho, ou para a esposa, ou para o marido, ou para alguém da família, e já compromete completamente o seu orçamento, porque não é esperado. Ninguém bota no seu orçamento lá que vai ter que comprar um remédio de R$100 aquele mês, ou por alguns meses, né, fazer um tratamento, às vezes muito mais caro. Estou sendo modesto, porque tem tratamento caríssimo, né? Então, o nosso propósito é facilitar o acesso da população à saúde, garantindo que ninguém fique desassistido por questões burocráticas, em especial por dificuldades financeiras, mas que todos os que precisam acessar a assistência, em especial o tratamento com remédios, que conste na lista do SUS, que é o caso, né, em questão aqui, possam ter esse direito garantido. E aqui, pessoal, também trouxe um outro assunto, aqui um outro tema, que é um assunto de se pensar. É muito falado aqui, ontem foi falado ainda aqui por alguns vereadores, sobre a telemedicina. A gente sabe que está sendo instalado no nosso município, já está funcionando, ou, digamos assim, sendo testado, vamos dizer assim, eu acredito que até funcionando, mas, para que o nosso município não fique para trás das inovações em saúde, é urgente que a telemedicina seja implementada de forma ampla e definitiva na rede municipal. Uma solução eficiente para a consulta simples, de forma rápida e de baixo custo, já amplamente utilizada por hospitais, clínicas e startups da iniciativa privada. Se funciona bem lá, se pode ser feito, com isso, o quanto ia desafogar as nossas filas de espera, né, por uma consulta médica, muitas vezes só renovar uma receita ou pegar uma receita e a pessoa fica ali numa fila de espera, ou tirando, muitas vezes, a ficha, né, de uma pessoa que está ali mal, que está doente e não consegue uma consulta médica. Então, pessoal, há uma preocupação e eu espero que o nosso secretário consiga trazer aqui soluções já junto, nesse dia que ele vier aqui trazer uma fala, possa trazer alguns projetos para que possa ser avaliado, porque o que eu sempre digo, eu não preciso ter um avião para me andar de avião, eu preciso ter dinheiro para comprar uma passagem de avião. E então esses trabalhos, esses serviços, eles podem serem contratados. Eu não preciso construir um hospital, uma UBS nova, contratação de novos médicos. Não estou dizendo que não seria maravilhoso que a gente pudesse ter um hospital, ter mais UBS, ter mais tudo, né? Creche, escolas. Mas se nós não puder construir, que demanda já depende, né, de um valor muito grande, a gente vai lá e contrata esses serviços. Inclusive, eu me lembro que lá em 2018, 2019, ainda em campanha do nosso prefeito Adiló, que eu pude participar da construção da proposta de plano de governo, era uma das propostas, que melhorasse os serviços, já que a gente não ia ter, no meio de uma pandemia, era muito falado, não ia ter condições, talvez, de construir viadutos elevadas, não ia conseguir construir novas escolas, novas creches, novos hospitais, mas que a gente pudesse, pelo menos, então, melhorar os serviços. Não vou pedir declaração, já estou encerrando. Então, só para encerrar, senhor presidente, queria deixar aqui
esse assunto aqui para que a gente pudesse estar, no decorrer aí das sessões, discutindo, apreciando e melhorando, né? Para que possa a gente ter uma solução definitiva, ou de melhoria, né, para o nosso sistema de saúde em Caxias do Sul. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigada.